Olá, meus irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Bem-vindo ao canal Glória a Vós, Senhor. E nessa pregação do nosso irmão Moisés Rocha, nós iremos ver que a oração transforma nossas vidas, trazendo equilíbrio, conexão divina e renovação espiritual, como demonstrado na transfiguração de Jesus. Oremos para que o Senhor possa nos dar o dom do entendimento a cada palavra, a cada momento dessa maravilhosa pregação. Oremos. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus os abençoe e tenha uma ótima pregação. Glória a Deus. Abre comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Acharam? Glória a Deus. Oito dias depois dessas palavras, tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, seu rosto mudou de aspecto, suas vestes resplandeciam de brancura. Dois homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram gloriosos e comentavam o êxodo que iria se consumar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam pesados de sono. Ao despertar, viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se retiraram, Pedro disse a Jesus: Mestre, como se está bem aqui? Armemos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Não sabia o que te dizia, era de cascavel. Entendeu? Nada, ninguém entendeu nada. Ainda falava quando veio uma nuvem que lhes fez sombra. Ao entrar na nuvem, assustaram-se. Da nuvem veio uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido, escutai-o. Palavra da salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. A primeira pergunta que fazemos agora é: por que nós precisamos orar? A resposta parece ser simples, mas não é. Primeiro motivo do porquê você precisa orar. Diga comigo: porque nós somos divinos e humanos. Nossa, que vontade de ir embora. Eu nunca mais volto aqui, se Deus quiser. Diga comigo: porque nós somos divinos e humanos. Porque nós somos divinos e humanos. Eu vou explicar. Se você acompanhar no Éden a criação, você vai ver que Deus criou o universo como se fosse uma gangorra. No primeiro dia Deus criou as coisas do alto, no segundo dia Deus criou as coisas de baixo, no terceiro dia Deus criou as coisas do alto, no quarto dia as coisas de baixo, no quinto dia as coisas do alto, no sexto dia o ser humano e no sétimo dia Deus descansou. O detalhe é que no dia que Deus criou as coisas de cima só tem natureza de cima. No dia que Deus criou as coisas de baixo só tem natureza de baixo. Mas por que no sétimo dia Deus descansou? Porque no sexto dia Deus criou a criatura mais perfeita que Deus poderia fazer. O nome dessa criatura é ser humano. É a única criação divina que tem natureza de cima, natureza de baixo, que é divino e que é humano ao mesmo tempo. Portanto, os minerais, os vegetais só têm uma natureza. Os animais só têm uma natureza. Os seres humanos têm 2 naturezas. É por isso que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto dia Deus disse: faça-se. No sexto dia Deus diz: façamos. É a trindade. O homem, a nossa imagem e semelhança. Deus descansou no sétimo dia, porque o ser humano é a criatura mais perfeita que Deus fez. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Então, você é divino e humano. Diga amém.
Se você não rezar, você alimenta a parte humana e deixa morrer a divina. Então a oração é o alimento da alma. Por isso que Santo Tomás de Aquino, inteligentíssimo, por coincidência também era gordo, e Santo Tomás de Aquino disse: o ser humano que não reza se arrasta. Então, quando você ora, você tem brilho no olhar. Quando você ora, você tem alegria. Quando você ora, você tem entusiasmo. Quando você ora, as coisas ficam mais fáceis. Quando você ora, você prospera. Quando você ora, onde você coloca a mão, tudo dá certo. Quando você ora, onde você coloca a planta dos seus pés, o Senhor te dá aquele lugar como herança. A oração alimenta a alma. Por que você tem que rezar? Porque se você não rezar, espiritualmente você vai morrendo. Aí vem o espírito de morte, o espírito de suicídio, o espírito de depressão, o espírito do pânico, o espírito do medo. Aí vem as aberrações, os ativismos. Tudo isso acontece quando a natureza divina do homem foi esquecida. Fala para quem está do seu lado: você tem que rezar. Segundo motivo do porquê você tem que rezar: porque traz um equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Eu até anotei aqui para eu não esquecer. A ciência já reconhece hoje que a oração ativa os 4 principais hormônios, que são conhecidos como hormônios do bem-estar ou do prazer, mas na verdade seria hormônio do equilíbrio completo da pessoa. É a ocitocina, a endorfina, a dopamina e a serotonina. É chamado também pela ciência de o kit mágico da felicidade. Só tem 3 coisas capazes de ativar os 4 hormônios ao mesmo tempo. Uma, vida sexual. Alguns de vocês não podem. Alguns já casaram também, já não está fazendo mais. Então muda de assunto. Segundo, exercício físico. Sim. Terceiro, a oração. Só tem um pequeno detalhe: qual que é a vantagem da oração em relação aos outros tipos de coisas que ativam os hormônios do equilíbrio? Quando você reza, cientificamente falando, a oração passa pelo cérebro, passa pelo sistema nervoso central, começa a passear nas suas veias e vai na sua corrente sanguínea. Então não tem nenhuma parte do seu corpo, da planta dos pés até o escabelo da cabeça, que não seja totalmente tomada por um sentimento de alegria, felicidade, autoestima, olhos de águia, sonhos, projetos, vontades, desejos, sabedoria, discernimento, esperança, fé. Vai aplaudir ou eu tenho que continuar falando? Isso aí o sexo e a academia não faz, só ativa os hormônios. A oração faz. Portanto, a pessoa que reza é equilibrada. Quando você reza, você é um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um motorista melhor, um padre melhor, um pregador melhor, um jovem melhor, um funcionário melhor. Quando você ora, há uma harmonia, um equilíbrio maravilhoso em todos os campos e dimensões da sua vida. Então quem reza é mega especial. Quem não reza é um fracassado. Fala para quem está do seu lado: bora rezar, bora rezar. Sim. Terceiro motivo do porquê você precisa rezar: porque é a sua participação na obra redentora. Isso aqui é teologia da igreja, tá? Hoje eu estou voando alto. Isso é teologia pura. Vou explicar. Lá no Éden, Deus disse: Adão, crescei, multiplicai e povoai a terra. Aqui nasce uma coisa que o pecado original tira, mas que o batismo devolve. Chama caráter indelével, ou character, ou justiça original. Quando você é batizado, é colocado em você uma tríplice missão, chamado também de munus, e você passa a ser sacerdote, profeta e rei. Então,
Deus pode fazer todas as coisas sozinho, amém? Mas Ele quer participar, você, das coisas, porque quando você participa com a sua oração da obra divina, Deus está fazendo em parceria com você. Por isso o catecismo da Igreja Católica vai nos chamar de outros Cristos ou Cristós, ou seja, onde eu rezo e coloco-me à disposição do Evangelho, é Jesus e eu fazendo junto. Precisa de mim? Não. Para que Ele quis precisar? Porque a minha parcela na obra de redenção me gera plenitude e salvação. Eu vou te dar um exemplo que parece ser ridículo, mas você vai entender, tá? Se você for, por exemplo, frequentar uma doutrina não cristã, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, o Espiritismo, né? A pessoa que psicografa, ou que lê mão, ou que dá um passe, ou que faz qualquer obra espiritual na vida de outrem, ela é chamado nas religiões não cristãs de cavalo. Por que cavalo? Porque você invoca quem vai te usar. Então essa entidade ou espírito, não é assunto para aqui agora, eu estou só voando raso. Essa entidade literalmente monta em você, dança, psicografa, dá passe, faz oferenda, mas quando termina o ritual, isso que usou você sai. Você desmaia, não lembra o que fez, porque você não participou, você só foi cavalo. Agora quando você entra numa religião cristã, abre aspas, Igreja Católica Apostólica Romana, fecha aspas, o Espírito Santo fala assim: você quer ser meu amigo? Aí você fala: vem Espírito Santo, me usa, me quebra, me joga na parede, me chama de lagartixa, me desposa, me deixa doido, eu quero ser usado, a xerecana, Aí o Espírito Santo vem, que ele é um gentleman, um cavalheiro, e educadamente ele bate na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, cearei e farei ali a minha morada. Então você fala: eu abro a porta, vem Espírito Santo, eu te quero. Então o Espírito Santo não monta em você, ele entra em você. E quando ele está fazendo a obra, você vai orando e participando da obra. E é por isso que a gente chora, a gente arrepia, a gente sua, o coração dispara, a mão fica palpitante, a sola dos pés fica molhado, e a gente fala: meu Deus, é Deus operando em mim, com a minha participação. E a gente vai se sentindo muito feliz. Quando termina aquela obra, o Espírito Santo não sai de você, ele vai embora para casa morando com você, porque você não é cavalo, você é templo do Espírito Santo. Então, por que você precisa orar? Porque é a sua participação na obra redentora de um Deus que não precisa de você, mas quis precisar para a sua felicidade pessoal. Quem reza sente gozo, alegria, felicidade, plenitude. Uau, até a pele é diferente. Fala para quem está do seu lado: quem reza, quem não reza, quem reza, quem não reza. Fala! Quem reza, quem não reza, quem reza, quem não reza. Teologicamente, esse é o tripé do porquê você precisa orar. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo? Você não está entendendo? Então, diga aleluia. Aleluia. Nós vamos encontrar na Bíblia Jesus, que é Deus, amém? Amém. Mas que é 100% humano. Quem falou isso foi Paulo aos Filipenses, que mesmo ele sendo Deus, ele abriu mão da condição divina para ser humano em tudo, menos no pecado. Então Jesus é Deus, aleluia, sim, mas também é 100% homem encarnado, sem pecado, sem mancha, no seio de Maria Imaculada. E Jesus 10 vezes na Bíblia em 3 anos se afastou para orar. Agora pensa comigo: se Jesus, que é Deus, orava, agora imagina você, um Zé Ruela comedor de farinha, em 3 anos de vida pública, Jesus 10 vezes se afastou
para orar. E uma das vezes foi o Monte Tabor. Pergunta para quem está do seu lado: o que aconteceu quando Jesus orou? A minha Bíblia diz que o rosto dele mudou de aspecto. Olha a carinha de quem reza. A Bíblia diz que as suas vestes resplandeciam de brancura. Como diz o Apocalipse capítulo 17, é uma túnica de linho que é tão branca que nenhum produto sobre a terra era capaz de alvejar essa brancura. Que transparência é essa nas vestes? É quem reza. A Bíblia diz que apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, gloriosos. Aqui a gente encontra mais um aspecto lindo: quem reza faz o céu descer até você. Uau, uau. A Bíblia diz que eles caíram num sono profundo, porque quem reza tem um impacto de Deus. Aqui estaria um pouquinho da explicação sobre repouso no Espírito. Não é assunto para hoje, em 2028 eu volto. A Bíblia diz que estava tão gostoso que para completar o céu se abriu, e uma voz lá de cima olhou para quem reza e disse: escuta esse rapaz aí, porque ele é o meu filho amado, e eu coloquei a minha afeição nele. Quem reza fica com o rosto do Pai em você. Fala para quem está do seu lado: quem reza é o cara.com.br. Quem não reza é uma porcaria. Quem não reza não tem assunto, não tem alegria, não tem brilho no olhar, não tem autoestima. Quem não reza é pessimista, negativista, abortista, não no sentido de aborto de criança, mas ele auto-aborta os seus projetos, os seus sonhos. Ele é um assassino de si mesmo. O papo de quem não reza é ruim. É por isso que eu parei de ir nessas reuniões de família. O povo só sabe escutar música de corno, tomar cachaça e falar o que não tem para falar. Porque se a boca fala daquilo que o coração está cheio, o coração está cheio de merda, só fala merda. Então quem reza não tem papo. Quem não reza não tem papo. Quem não reza não é agradável. A cara de quem não reza é horrível. Fala para quem está do seu lado: quem não reza é o cão chupando manga na sexta-feira 13. Meu Deus do céu. E aí então, Pedro, Tiago e João. Pedro, fundador da igreja; Tiago, o primeiro que vai morrer; e João, o último que vai morrer. Estrategicamente, Jesus apareceu para 500, escolheu 72, chamou 12, mas tinha preferência por 3: Pedro, Tiago e João. O chefe, o primeiro e o último. Jesus era meio seleto. E ele chama os 3, e os 3 estão vendo tudo isso. Um homem que é Deus orando e acontecendo tudo isso. É rosto, é roupa, é impacto, é céu aberto, é a voz na nuvem. Está tudo muito doido. Uau, 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 uau. Aí Pedro, meio grogue, falou: vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para você e uma para você. E a gente fica aqui até esperar a morte chegar. Só que a minha Bíblia diz, entre parênteses, assim: ele não sabia o que falava. Fala para quem está do seu lado: estava falando pelo cotovelo. Ele era de Cascavel. Aqui eu entendo que ficar perto de Jesus orando estava tão gostoso, e olhando quem ora era tão bom, que eles falaram: vamos ficar todo mundo aqui, a gente não quer fazer mais nada a não ser ficar aqui. Fala para quem está do seu lado: quem reza encontra o sobrenatural. Tá. Aqui eu quero pontuar algumas coisas com você. Tá claro que o demônio não quer que você reze. Porque se você não reza, ele não precisa nem de armar para você. Se você não reza, por si só você se lasca. Nem precisa do demônio.
E aqui eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente por aí, porque eu sou vítima de inveja, o inimigo não me deixa em paz, eu vivo numa luta. Não, tem gente que é tão fora da casinha que nem precisa do demônio gastar tempo com ela sozinha mata ela mesma. Então, se você não reza, o demônio não precisa separar seu casamento. Se você não reza, ele vai acabar sozinho, sem a ajuda do inferno. Porque é loucura. Como é que duas pessoas de sexo diferente, cultura diferente, história diferente, vai morar na mesma casa sem rezar? É uma panela de pressão. O que isso vai dar? Vai explodir. É loucura. É loucura você namorar sem Deus, vai dar problema. É loucura você ter filho e achar que vai conseguir criar os filhos na justiça sem rezar. É loucura. Jesus está em cima da barca e disse: sem mim nada podeis fazer. Quem reza, quem não reza, então, o demônio está destruindo os casais. Não, o casal que não reza já é autodestrutivo. Porque o mercado de trabalho está em crise, tá? Mas quem não reza, você já se relocou do mercado de trabalho por si só. Porque quem não reza, fecha todas as portas por si só. Alguém me ouve ou não? Sim. Então o demônio não quer que você reza, porque se você não rezar, nem precisa do inferno gastar tempo com você. Você já é um perdedor por natureza. É por isso que São Paulo escreve a Timóteo dizendo: irmãos, as armas com que nós lutamos não são armas carnais, elas são armas espirituais, capazes de arrasar fortificações, são armas de guerra. Depois ele escreve a Tessalonicenses dizendo: irmãos, orai sem cessar. Se você procurar no dicionário o que é sem cessar, é ininterruptamente. Fica o tempo inteiro, 24 horas em oração. Fica armado o tempo inteiro. Fica firme o tempo inteiro. Então quem reza é tudo de bom.com.br. Quem não reza é um fracassado, um derrotado e humilhado. Fala para quem está do seu lado: o inferno não quer que você reze. O inferno não quer que você reze. Não quer. Não quer. Por causa disso, ele vai armar algumas coisinhas que eu vou falar aqui agora. Me dá um sorriso aí. Dá, gente, um sorriso aí para mim. Primeira coisa que é uma armadilha do demônio para você não rezar: o mundanismo. Não confunda mundanismo com paganismo. Mundanismo é as coisas do mundo. Eu vou explicar. Você sabe que em alguns momentos Jesus falou através de parábolas, amém? Só que interessante que Jesus conta na Bíblia mais ou menos 17 parábolas. Só que tem uma que ele mesmo conta e ele mesmo interpreta. Qual é? É a palavra do semeador. E ele, em Mateus 28, interpretando a própria parábola que ele contou, ele diz que tem uma semente que cai à beira do caminho, que tem uma semente que cai nos espinhos, mas ele diz que tem uma semente que cai no pedregulho. E ele explica: a semente que cai no pedregulho é aquele que vem na igreja, que aplaude, que arrepia, que gosta, que compra, que louva, que repousa, mas quando sai da porta da igreja, as preocupações com dinheiro, com conta, com o mundanismo, com a vida do mundo, faz ele esquecer e matar a semente. E aqui você vai ter que tentar entender o que Deus quer de você. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 7 que não era possível seguir, por exemplo, dois senhores, a Deus e o dinheiro. O que é que Jesus está falando? É a mesma coisa da parábola do semeador. Você vem aqui e fala: eu sou todo dele, a glória é dele, a majestade é dele, uhul! Mas quando sai, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que estudar, a vida não é fácil para ninguém, dinheiro não cai do céu. E essa preocupação com as coisas do mundo faz você matar a semente que foi lançada a tarde inteira numa pregação. Fala para quem está do seu lado: o diabo vai socar serviço em você. E aqui eu tenho uma denúncia para fazer. Quando vocês leem, vocês não, você não lê nada. Quando a Bíblia fala e eu leio,
Jesus dizendo: buscai o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Olha as aves do céu, os lírios dos campos, não plantam, não colhem, mas o Senhor cuida dela. Vocês valem mais do que pássaros, vocês são filhos. Esse ensinamento sobre divina providência não foi dado para missionário, não. Essa pregação foi feita dentro do templo para todo religioso escutar. Então não é só eu que larguei tudo há 20 anos atrás que devo viver da providência. O empresário é chamado a viver da providência. O que é viver da providência? Você trabalha com o seu suor, trabalha com honestidade, mantém suas contas em dia, paga o seu dízimo, e na hora que você precisa, aparece lá e Deus honra você. Está tudo pago, está tudo resolvido. Você fala: nossa, que providência, eu precisava de 12 mil hoje, até 4 horas, e 3h50 apareceu os 12 mil, deu tudo certo. Ele é empresário, mas ele experimentou a providência divina. A paróquia é convidada a viver a providência divina. O médico também. Toda pessoa que é cristã, ela é convidada a fazer a experiência de: se eu for fiel ao meu Deus e confiar nele, e não fazer do dinheiro o meu ídolo, por causa da minha fidelidade, a divina providência vai agir, multiplicar, eu vou pagar o meu dízimo, e eu vou manter tudo em dia, ainda vai sobrar um pouquinho, porque Deus é maravilhoso. Só que quando a gente sai da porta da igreja para cá, diz Mateus 28 na explicação do semeador, a gente começa a se preocupar com o mundo e a semente morre. Gente, tem gente que poderia trabalhar só meio expediente, que daria para você viver tranquilamente, mas você quer trabalhar horário inteiro e ainda fazer hora extra, ainda trabalhar final de semana. Tem gente que já trabalha num hospital, dá plantão no outro, dá plantão na Unimed, trabalha numa clínica. Tem gente que volta para casa a cada 2 dias, não vê o marido, não vê a esposa. Quando chega, o filho está dormindo, quando sai, o filho já dormiu. Qual que é o nome disso? Idolatria de dinheiro. Quem não confia na divina providência vai confiar nos seus próprios recursos. Moral da história: quanto mais você quer, mais você quer. Quanto mais você tem, mais você quer ter. E você começa a trabalhar e trabalhar e trabalhar, e compra terra e comprar um terreninho, porque no fim da vida eu tenho que construir, porque quando eu aposentar, então eu vou poder ajudar a igreja. Não, aí você vai morar no asilo, porque a gente já não quer mais você. Depois que aposentar, não, nós queremos você agora. Nós queremos que você saia mais cedo, que você procure um emprego mais organizado. Nós queremos que você não esteja ganancioso para poder fazer hora extra. Nós queremos que você reorganize a sua vida. E você diz: mas como? É isso que o diabo quer. Quem corre atrás de dinheiro não consegue rezar. E é por isso que Jesus falou, irmão, que não dá para seguir a 2 senhores. Quem ama o dinheiro vai odiar Deus, e quem ama Deus vai odiar dinheiro. Jesus não estava proibindo nem ser rico nem ter posse. Jesus está dizendo que para ganhar dinheiro tem que focar em dinheiro. E quem foca em dinheiro não tem tempo para rezar, porque trabalha demais, porque está cansado, porque tem que descansar, porque amanhã é dia de trabalhar, porque eu já durmo tarde, porque eu acordo de madrugada. Então sai para lá, a esposa vai para a casa da sogra, leva as crianças, porque os meninos estão chorando, estão me atrapalhando, eu vivo cansado, porque eu vivo pilhado. Aí ganhou dinheiro, e a família acabou, o evangelho acabou, e a pessoa morreu quebrado, depressivo e machucado, porque ganhou dinheiro e perdeu a graça de Deus. Você sabe quem puxou a palma? Foi um menino de 7 anos de Santa Teresa. Não foi você de Cascavel que puxou a palma. Fala para quem está do seu lado: o diabo vai socar serviço em você. Abra a boca, gente. O diabo vai socar serviço em você. Sim, vai socar. Aí você fala: ah, eu falei para Deus, se Ele quiser que eu prospere, que Ele mesmo abra a porta. Aí o diabo falou: não, eu mesmo abro a porta para você. Porque eu tenho que fazer um mestrado, porque eu tenho que fazer um doutorado, porque eu tenho que fazer inglês, porque o mercado de trabalho exige, porque a vida é assim, porque a vida é assim. E você não reza. O diabo vai socar coisas em você, vai te encher de compromisso, e você trabalha tanto. E aí o diabo já tem os pacotes de mentira. Ah, eu não preciso de ir à missa porque eu vivo cansado, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu não deixo faltar nada em casa, eu não bebo, eu não fumo, eu nunca traí a minha esposa. Não, mas isso não faz mais que obrigação também.
Não confunde as coisas, não. Não é porque você é bom que nem rezar você não precisa. Não, porque eu já não tenho tanto pecado, eu nem sei, eu nem me confesso quase, porque eu não tenho pecado, minha vida é só trabalhar, isso não é pecado. Não, o nome disso é idolatria. É o pecado mais grave da Bíblia. E aqui a gente poderia pegar Malaquias 3 e caminhar para dízimo, onde Malaquias diz que quem não paga o dízimo rouba de Deus. Assim, a gente poderia pegar uma veia de dinheiro aqui que ia quebrar tudo. Agora, a minha preocupação é essa: por causa da pandemia, o Brasil, que já estava em crise, piorou. Nós estamos na pior realidade financeira da história desse país. E a partir de agora, que todo mundo estava, vamos abrir tudo, menos igreja, né? Vamos abrir, nós queremos trabalhar, shopping, praia, vamos. Todo mundo agora quer dinheiro. Tem que correr atrás. A empresa quebrou para não demitir funcionário. Eu peguei empréstimo, vamos trabalhar. Nós viveremos nos próximos 3 anos a maior idolatria de dinheiro da história da humanidade. Porque o diabo vai abrir portas para você ganhar dinheiro, para não ter tempo para rezar. Porque se você não rezar, vai gastar todo o dinheiro que você ganhou pagando a clínica para o filho que está usando droga, tentando trazer de volta a sua filha que foi morar longe de casa, e talvez pagando amante ou prostituta, porque a mulher que você tinha já te abandonou e voltou para a casa da mãe dela. Vamos eu e o menino lá, vamos só nós dois, vamos, Vitor. Muito bom. Obrigado, Vitor. Obrigado por você ter vindo, viu, irmão? Eu senti sua falta de manhã também. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Sim. Aí agora tem uma outra onda na igreja, que eu não posso tocar agora, que não tem tempo, e eu precisava explicar, que é a linha positivista. Você tem que ter tempo para você, cuidar do seu corpo. Vai para a academia, faça pilates, tire férias, mande os seus filhos para a casa da avó, porque você merece também ter o seu tempo pessoal com você mesmo. E agora tem os coaches que te ajudam nisso. E agora tem os palestrantes motivacionais na igreja. Acredite em você, confie em você. Você é especial, você é importante. Faça uma viagem, ande com uma roupa boa, compre uma bicicleta, anda de moto, faça motocross, pule de paraquedas, ande de parapente, realize seus sonhos. E Jesus se lascou, porque agora você não reza mais, porque o pouco tempo que você já tinha, agora você acha por direito que esse tempo é seu. Só que o problema, irmão, eu quero que você me ajuda, talvez eu estou ficando louco. O problema é que toda vez que eu leio Bíblia, eu fico louco. Porque alguém vira para mim e fala assim: você está pregando demais. Você tem que ter mais tempo para você. Aí eu vou à missa e o evangelho diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder por causa de mim vai ganhar. Quem está certo? Eu agora fiquei com problema. Enquanto todo mundo faz propaganda de prosperidade, vem para a igreja que você vai ser feliz, vem para a igreja que as portas vão abrir, vem para a igreja que você vai prosperar, uhul! Enquanto isso a Bíblia diz: vem para a casa de Deus para sofrer perseguição, para sofrer humilhação, para sua casa não te atender, para você ser humilhado com gente ciumento dentro da igreja, mas se permanecer fiel até o final, eu te dou a coroa da vitória. Fala para quem está do seu lado: a gente reza ou a gente cuida de si mesmo? O que a gente faz então? Pergunta para quem está do outro lado: o que a gente faz então? Ai, Moisés, então a gente tem que achar o equilíbrio. Deus te abençoe, que bom. Então a partir de hoje, você volta para sua casa, pega uma caneta, um papel, organiza o seu dia em 24 horas. Só quero te falar que o dízimo, biblicamente falando, é 10%. Então 10% de 24 horas é 2 horas e 40. Então você faz no resto das horas o que você quiser, dane-se o mundo, mas 2 horas e 40 do seu dia é de Deus.
O resto você faz o que você quiser, trabalha, paga conta, cuida de você, viaja, dane-se o mundo. Mas 2h40 já tem dono. Como é que você vai distribuir essas 2h40 aí? É com você. Fui na Santa Missa, 40 minutos. Meia hora lendo Bíblia. Quem que ensinou o Brasil inteiro a ler Bíblia? Padre Jonas, a Bíblia da Canção Nova. Ele escreveu a Bíblia no meu dia a dia, depois a Bíblia foi escrita para você, é uma releitura com outro nome, mas o texto é o mesmo. E lá ele diz que se você dedicar meia hora por dia para ler a sequência correta que ele ensina lá, em 1 ano você lê a Bíblia toda. Aí você fala, nossa, mas ler Bíblia meia hora por dia? Não, então peraí, deixa eu te falar. A ANAC, você sabe quem é a ANAC, né? A ANAC fez uma pesquisa ano passado e chegou à seguinte conclusão: o brasileiro passa de 8 a 14 horas por dia no celular. Então peraí, para ler a Bíblia inteira eu preciso de meia hora por dia. Para eu ter uma mega vida espiritual, eu preciso de 2h40 por dia. Mas o ser humano passa de 8 a 14 numa desgraça de um celular, olhando a vida dos outros, porque Instagram é a vida dos outros, Facebook é a vida dos outros, alguns youtubers, influência, digital influência é a vida dos outros. Por que você não põe o celular na gaveta e vai cuidar da sua vida? Eu sou mesmo, eu sou bem crentinho mesmo, eu sou homem das cavernas. Eu não sei quem casou, quem teve filho, quem foi para a Canção Nova, quem saiu da Canção Nova. Eu não sei quem fundou comunidade, eu não sei que bispo saiu. Quando eu descubro que um padre não é mais padre, já tem 2 anos que ele não é padre, eu nem sabia, porque eu estou me lascando com o mundo. Para eu ficar de pé, eu tenho que cuidar de mim. E eu não quero estar online ao mesmo tempo, eu não quero saber da sua vida, eu não quero saber dos seus problemas. Se você precisar de mim, você me liga. Se você não me ligar, você está cuidando da sua vida, eu estou cuidando da minha. Como eu estou custando cuidar da minha, então você já me ajuda muito você cuidar da sua. Então esse é o problema. Você tem aplicativo da Canção Nova, aplicativo do Padre Paulo Ricardo, você tem homilia diária, você segue pregador, você segue canal no YouTube. Tem gente que segue tanto pregador no YouTube que já deu até confusão, porque um já está falando o contrário do outro. Você precisa selecionar que linha que você curte e seguir um tipo de gente só, porque daqui a pouco começa a ter problema doutrinário. Então, se você ficar o dia inteiro evangelizando, mandando frasezinhas prontas, mandando pombinha com galinho, com oração da manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, 1 minuto para Deus, Moisés, eu estou evangelizando. Você pode evangelizar o dia inteiro no telefone mandando coisas. Se você ainda não rezou o seu rosário, a sua evangelização é vã, porque para salvar a alma, vida de oração conta mais do que palavras. Por isso que Francisco de Assis saiu com a galera e foi montar um curso de pregador. E voltou e não pregamos. E Leão falou, Senhor, então, mas o curso vai começar aqui, ó. Não, a gente já pregou. Ele falou, mas a gente pregou com, a gente só andou na cidade. Ele falou, nós fizemos adoração na madrugada, nós já comungamos hoje, já rezamos o rosário. Se a nossa presença pelas ruas de Cascavel não evangelizou ninguém, então a nossa oração é vã, porque a oratória, ela é muito importante, mas quem arrasta é o testemunho de quem reza. Então tem muita gente que canta pra Dedéu e prega pra Dedéu, mas é um cocôzinho quando larga o microfone. Por quê? Tem unção no meio das pessoas, mas não tem testemunho. Então tem que rezar. Tem que rezar, não adianta ser um mega padre que passeia com o Santíssimo, que todo mundo sai caindo, que dá 3.000 pessoas na igreja, mas não atende ninguém, nunca está na paróquia, não gosta de atender confissão, é bruto, um troglodita, não ama as pessoas, não tem carinho, é um baita de um playboyzinho, mas quando pega o ostensório vira o changeman. Então eu não sabia que microfone agora chama Espírito Santo. Então pegou o microfone, o fogo desce, largou o microfone, a Cinderela vira abóbora e o capeta desce. Fala para quem está do seu lado, vamos rezar, filho. Só a menina grávida que ameaçou aplaudir, mas não teve coragem. Vamos aplaudir nós dois, moça?
Fala para quem está do seu lado, 2h40, bebê. Meia hora para ler a Bíblia, 45, 50 minutos na missa. Vai somando aí essa calculadora. Um terço bem mal rezado, 15 minutos, bem rezado, uns 23. Aí vem uma Lexio Divina, um estudo orante da palavra. Aí vem uns 15, 20 minutinhos por dia de ler um livro. Quando eu comecei a caminhar na igreja, eu comecei a comer livro. Eu ainda sou da era da leitura. Eu ainda gosto de ter o meu livro e não emprestar para ninguém, porque eu gosto de marcar com canetinha colorida. Eu vou te provar. Olha a pregação que eu estou fazendo aqui, ó. Parece bem cheguei, olha aqui. Tem roxo, tem vermelho, tem amarelo, tem verde, limão. Você que está em casa, vê aqui, ó. Eu ainda não gosto do aplicativo, não. E nem do tablet. Eu gosto da Bíblia, onde você chora na madrugada e a lágrima pinga na Bíblia. A Bíblia faz isso aqui, ó. Aí você vai lá e coloca assim: dia 24 de outubro de 2020, pandemia, aspas, Cascavel. Nessa madrugada, Deus falou comigo. Daqui 10 anos o pau está quebrando, está tudo dando errado, você não sabe mais o que fazer. Você volta na Bíblia e diz: não, mas 10 anos atrás, na madrugada em Cascavel, o Senhor falou comigo. E como Ele é fiel e não falha, eu vou ficar firme, porque tudo aquilo que Ele me falou vai se cumprir. Enxuga a lágrima, penteia o cabelo e começa a vida de novo. Fala para quem está do outro lado, bebê, 2h30, bebê. Não, é 2h40. Fala para quem está do seu lado, 2h40, bebezinho. 2h40. Alguém está me ouvindo? Sim. Aí na sexta-feira você mete um jejum, pão e água, daqueles para quebrar os 2 chifres do capeta. E aí na quaresma você já mete um jejum de Daniel, 40 dias só na salada e na fruta. Eita glória! Depois vem quarentena de São Miguel, já faz umas penitências de doce, de Coca-Cola, de internet. E vai somando, é missa, é rosário, ou pelo menos terço. Sábado, mete no peito um ofício de Nossa Senhora, um estudo da palavra, um livro católico. Pregação de Moisés Rocha, mais 50 minutos, já ajuda. E você vai somando. Eu garanto que quando eu voltar aqui, daqui uns 15 anos, você vai estar muito mais maduro, com muito fogo, muita unção, muita graça, muito próspero no corpo, na alma e na mente, em sabedoria, estatura e graça. E eu vou perguntar: caramba, cara, eu lembro de você, eu lembro daquele casal, eu lembro do cara da barba, eu lembro da menina gestante. Quantos filhos você já tem? Daqui uns 10 anos eu vou lembrar de todo mundo, e você vai dizer: é porque naquele dia eu entendi quem reza e quem não reza. Quem reza e quem não reza. Segunda coisa que eu acho muito importante, que é uma grande armadilha do demônio para você não rezar. Diga comigo: indisciplina. Alguém sabe o que é indisciplina? É o contrário da disciplina. Beleza, então eu vou explicar. Nem sempre a gente reza porque a gente tem vontade. A gente reza porque a gente tem que rezar. O nome disso é disciplina. Ou você acha que toda vez que eu vou para a missa, eu comungo, eu vejo o anjo, eu danço com a Nossa Senhora, eu levito, meu joelho sai do genuflexório, e alguém fala: Moisés, desce. Aí é verdade. Não. Tem fases da sua vida que você comunga sem ter vontade de comungar. Tem fases que você não sente nada. Tem fases que Deus não fala com você. Tem fase que você custa esperar a hora da comunhão, que está insuportável aquela missa, você só está esperando porque você precisa comungar.
Tem fase que você sai da missa mais pecando do que feliz. É fase difícil. São João da Cruz chamava isso de noite escura. Santa Catarina de Sena chamava disso de aridez espiritual. Santa Teresa d'Ávila chamava de deserto da alma. Tem fase da vida da gente que Deus não fala com a gente chora sem motivo, a gente não está fazendo nada de errado, mas está tudo dando errado. Tem fase que a gente chega lá na Salve Rainha e nem viu que estava rezando o texto, porque era missa de corpo presente. Você está rezando o texto, mas a cabeça não está aqui, só seu corpo está. Tem fase que toda hora que você começa o texto, você se perde, você não sabe nem que mistério que você está, porque você não consegue concentrar. Tudo isso, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, trata disso normalmente para dizer que oração é uma disciplina, é um hábito. Você faz porque tem que fazer, mesmo não sentindo e mesmo não querendo. Você está me ouvindo? Não está me ouvindo? Sim. Fala para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara, vamos rezar, nego. Aí a geração hoje, que não é o seu caso, eu estou pregando para santas, aleluia. A geração hoje, eu gosto de ir à missa, Moisés. Não que eu tenho que ir, eu gosto de ir à missa quando eu sinto vontade. Então você não vai nunca, porque ninguém sente vontade para a missa. Eu estou 25 anos na cozinha da igreja. Se eu falar com você que eu sinto, nossa, eu estou com saudade, eu vou porque eu preciso ir. Tem datas da minha vida que até eu queria achar uma brecha canônica para eu não ir e não ser pecado. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está de saco cheio, tem dia que o padre que está escalado para aquela missa, você fala, hoje vai ser osso. Fala para quem está do seu lado, mas é disciplina. Como é que você faz, por exemplo, não, é só antes de eu mudar de assunto. Gente, por exemplo, claro, nós estamos em pandemia agora, mas tudo isso vai passar, amém? Vocês moram numa cidade relativamente grande. Sete Lagoas tem 250 mil habitantes, é uma diocese, a de vocês tem mais de 300 mil. Vocês são maiores do que a minha. Você tem missa 7, você tem missa meio-dia, você tem 3 horas da tarde, você tem na capela do hospital, você tem do padre velhinho que celebra meia hora, você tem o de cura que é 2 horas, você tem a tridentina, você tem o que é tradicional, você tem o carismático, você tem o da TL, você tem o que gosta de jovem, você tem o 11 da noite, a dos jovens, depois da facu. Olha eu como é que eu estou, todo na vibe, facu. De onde que eu tirei isso? Sei não. Fala para quem está do seu lado, é disciplina, bebê. O irmão ali faz, não fala para quem está do lado, não. Parece um boneco de Olinda. Um conselho que eu te dou, como é que você cria hábito para rezar o texto todo dia? Compra 200 textos e coloca um texto em cada peça de roupa. A vida está corrida, colocou a meia, colocou a cueca, entrou no carro, andou 2 quilômetros, fala, caramba, tem um troço aqui espiando minha bunda, o que é? Quando você olha, não rezei o texto ainda. Lacrou. Põe texto no sutiã, põe texto na blusa, põe nas calças jeans, põe nas meias, põe nos sapatos, cuidado para não achar que é cascavel. Eu garanto para você que a hora que você calçar, você vai dizer, ai, negócio, o que tem aqui? Nossa, não rezei o texto. Fala para quem está do seu lado, é disciplina. Não vem com esse papo, não, eu pedi meu anjo da guarda, se for da vontade de Deus, que eu ore na madrugada, que Ele mesmo venha me chamar. Fala para quem está do seu lado, eu vou te ensinar teologia agora. Coloque o relógio para despertar 2:50 da madrugada. E aí você levanta, escova o dente, que você não vai falar com Jesus com boca fedendo. Jesus é uma pessoa. Acende uma vela, coloca o crucifixo, uma Nossa Senhora, ajoelha e dá aquela babada de alegria. Eu acho que o dia mais lindo da minha vida foi um dia que Jesus me acordou no meio da madrugada. E eu escovei o dente, acendi a vela, e eu estava cansado pra caramba, eu tenho sono, eu tenho enxaqueca, eu tenho muita dificuldade para dormir. Às vezes eu vivo meio zumbizão assim. E aí eu falei, fala Jesus, o que o senhor está querendo? E 3 horas da matina Jesus falou, não, só estava com saudade de você.
Fala para quem está do seu lado, eu acho que Jesus anda com saudade de algumas pessoas aqui também. O demônio vai pegar você na indície. Você sabe como é que nós somos? Você vai no médico e o médico te dá antibiótico para tomar por 14 dias. Com 11 dias você está bom. O que você faz com os outros 4 dias de antibiótico? Gaveta. A sua casa tem um tanto de resto de remédio que você nunca vai usar, porque a quantidade que tem lá não dá dose para uma próxima doença. É porque tudo que você começa, você não conclui. Agora nós estamos na geração celular. Põe o relógio para despertar, 9 horas da manhã. Nossa, Rosário do Espírito Santo. Meio-dia, nossa, Santo Ângelo. 3 horas, meu Deus, hora da misericórdia. Para tudo, estou no trânsito, na lotérica, pela sua dolorosa paixão. Te ligo depois, me manda um zap. Tem de misericórdia de nós, o mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste o coração de... Pronto. Moisés, a minha vida é corrida, irmão. Não dá para eu parar para rezar. Eu sou missionário. E se eu não me vigiar, eu fico o dia inteiro, não rezo uma Ave Maria. Porque a minha vida é pilhadaça. Então você não precisa parar para rezar. Você está indo para a faculdade? Está na lotérica? Pronto. Em vez de ficar mexendo no celular, vai rezando o seu texto. Toda lotérica e todo banco é 40 minutos para você chegar no caixa. Quando você chegar, a conta está paga, um texto já foi. Esse dia nós recebemos um vídeo de um senhor que trabalha plantando milho. E ele torando o rosário com as minhas pregações lá dentro de um trator, na roça. Eu falei, eita glória! Então não tem desculpa. Fila do banco, fila da lotérica. Você pode andar de moto, não tem uns playboyzinhos que andam com a mão só? Com o outro na janela do carro? Então você põe um no volante e o outro lá. Fala para quem está do seu lado, é disciplina. É disciplina. Então, se você quiser, você reza. Se você quiser, você estuda. Se você quiser, você faz. Só que a gente quer uma vida mais confortável. Eu tenho muita dificuldade de rezar pelas pessoas, porque eu pergunto se ela fazia isso. Eu falei, então não adianta a minha oração não. Para mim não dá. A hora que você começar a caminhar, pelo menos a gente volta a conversar, porque milagre eu não consigo fazer, não tenho esse poder não consigo, né? Consigo. Aí alguns aqui quer tanto que a família muda, mas nem você não reza. Como é que Jesus vai pegar a sua cara? Não conseguiu salvar nem você ainda, né? Então se você não reza, como é que você vai educar seus filhos? Tudo que você precisa tem na Bíblia. Se você não lê Bíblia, como é que você vai ser um marido bom? A Bíblia dá dica de marido bom, de esposa boa. A Bíblia fala de sexo, fala de comprar terreno. A Bíblia fala de construir torre, prédio. Na teoria, você não precisaria nem do engenheiro para você construir sua casa. A Bíblia tem medidas. A Bíblia fala sobre fundação. A Bíblia fala sobre processo de tubulão para construir prédio. Eu pergunto se você lê. Fala para quem está do seu lado, você não lê. Eu termino essa pregação para a gente poder orar um pouquinho, nos minutos que a gente tem, dizendo que a transfiguração e o Monte Tabor é um ensinamento, diga comigo, sobre vida de oração. E quem deu esse ensinamento tem mestrado e doutorado, diga comigo, é Jesus Cristo. Ele que 10 vezes na Bíblia se retirou para orar. Todas as principais coisas que ele fez na Bíblia, ele passou a noite orando primeiro. E aí acontece todo esse fenômeno maravilhoso do Tabor, que pode acontecer lá na sua casa se você quiser também. Por isso que Jesus falou, se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha no pé da cama e fala. E ele vem pessoalmente, inclina lá para escutar você. Isso é luxo, bebê. Não dá para ficar vivendo só de Pai Nosso com Ave Maria na hora de entrar e sair da empresa, não. Não dá para fazer só sinal da cruz para não bater o carro na BR, não. Isso é muito pouco. Isso é muito medíocre. A gente precisa orar e precisa orar e precisa orar incessantemente, ininterruptamente, com armas espirituais. Não, é show. Só um exemplo de quem reza. Todo mundo aqui conhece? Não, claro que você não conhece. Do profeta Isaías, no capítulo, acho que 18, onde conta a história de um grande homem de Deus,
E esse homem de Deus, Ezequias é o nome dele, ele estava em casa, recebeu a visita do profeta, e o profeta chegou na casa do rei Ezequias e falou: prepara tua herança, porque você vai morrer, você está doente, você vai morrer. Imagina alguém chegar na sua casa e falar: acerta tuas contas aí, reúne a sua família que está com câncer, tu vai morrer amanhã. O que você faria? Eu quero morrer! A Bíblia diz que Ezequias, porque ele era judeu, foi lá na parede. E voltado para a parede, que é o que os judeus fazem até hoje no Muro das Lamentações, ele diz: Senhor, eu não aceito a sentença de morte, eu te sigo desde a minha juventude, eu caminho na sua presença, eu cumpro os preceitos, eu ando dos mandamentos, eu não aceito a morte, porque eu sou um homem de oração. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor visitou o profeta no meio do caminho e falou: volta lá. Diga que agora que ele fez oração, a gente pensou melhor, fizemos os cálculos aqui e a gente se enganou. Mais 15 anos de vida para ele. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por você ter ficado conosco até o final. E lembre-se das 5 pedrinhas, hein? Então, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Glória a vós, Senhor. E não se esqueça, né? Curta, compartilhe essa bênção dessa pregação com mais pessoas, para assim podermos evangelizarmos. Por mais que nós não temos o dom da pregação, por mais que de repente não temos o dom da palavra, mas você, compartilhando essas pregações, convidando as pessoas para ir à missa, se confessar, fazendo um pouquinho, você já está ajudando. Então vamos, porque a messe é grande e Jesus nos espera. Fiquem com Deus. Glória a